Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez! Tudo beleza? Pessoal, segundo dia de final aqui do Champion Chess Tour 2021, Magnus Carlsen contra Wesley So. No primeiro dia da final a gente teve uma vitória para cada jogador, 2 empates, o primeiro dia portanto terminou empatado. Neste segundo dia teremos 4 partidas de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Vamos dar uma olhada então, Wesley So com as peças brancas, Magnus Carlsen de negras, Wesley So abre com o peão do rei E4. E olha só, C5, a defesa siciliana aqui pelo Magnus Carlsen, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, a variante Rossolimo, e aqui o Carlsen segue com E6. Temos roque pelo Wesley So, cavalo de G em E7, agora C3 e A6 atacando o bispo. Bispo A4, B5, bispo lá em C2 e agora bispo B7 desenvolvendo aí o bispo. E agora torre E1 pelo Wesley So. Torre C8 aqui pelo Carlsen e aqui A4. Wesley So posterga bastante aqui o desenvolvimento das peças da ala da dama, joga agora com A4. Temos aqui B4 pelo Magnus Carlsen e agora sim, somente agora, D4 aqui pelo Wesley So, brigando aí no centro. Temos C por D4, C por D4 e agora cavalo G6 pelo Magnus Carlsen, liberando agora o bispo de casas escuras para poder jogar. Cavalo de B em D2, cavalo em A5 primeiro pelo Carlsen e agora temos G3 aqui pelo Wesley So, segurando a casa de F4, segurando a casa de H4. Bispo em E7 foi jogado pelo Carlsen e agora o Wesley So faz uma provocação aqui com o lance H4. Esse lance é bastante provocativo aqui porque uma vez que o Carlsen ainda não deu roque, a torre está aqui na coluna H, pode ser que dê algumas ideias malucas aí no Carlsen. E o Carlsen realmente vai para umas ideias bem malucas, vai para um sacrifício duvidoso aqui de qualidade de compensação a longo prazo ou não, né? Vai para o lance bispo por H4, né? Parece a gente jogando, né? Mas aqui, pessoal, brincadeiras à parte, é um lance assim interessante, né? Um sacrifício assim bastante duvidoso, você imaginar, né? O Wesley So não cometeu nenhum erro até agora para poder ser punido dessa maneira, né? Mas é um sacrifício bastante perigoso e bastante interessante. Bispo por H4 foi jogado e agora G por H4. O Wesley So aceita o desafio. Temos cavalo por H4, cavalo por H4, dama por H4. E pessoal, essa posição aqui é difícil de jogar, né? O ponto todo é que se esse cavalo ainda estivesse próximo da ala do rei, talvez esse ataque fosse ainda mais forte, né? Mas com o cavalo aqui em A5 tem pouca peça para atacar aqui o rei. Mas ainda assim, como eu disse, a posição é bastante perigosa e somente um lance nessa posição aqui não permite pelo menos a igualdade para as negras. E o Wesley So encontra esse lance. É difícil, se você até quiser dar pausa e pensar um pouco que lance você faria, é difícil aqui. Eu espero que você tenha encontrado o único lance que não permite pelo menos a igualdade das negras, que é o lance torre E3 aqui. Olha só o Wesley So, não tá de brincadeira não. Aqui se ele faz um lance como cavalo F1, que seria bastante natural, trazendo o cavalo aí para proteger o rei, aqui o Magnus Carlsen poderia seguir simplesmente com roque e depois de cavalo E3 poderia seguir com torre por C2 aqui, olha que loucura. E depois de dama por C2, bispo por E4 atacando a dama, também ameaçando checkmate. Aqui teria que jogar cavalo G2 impedindo o mate e atacando a dama. E aqui poderia seguir com bispo por G2, rei por G2, dama G4, cheque, rei G1. E aqui as pretas vão ter ainda uma sequência muito interessante. Aqui estão com uma torre a menos, mas conseguem pelo menos um empate aqui depois de dama H3, cheque, rei E2 e cavalo B3. Olha que loucura, né? A dama protegendo aqui o cavalo ameaçando capturar o peão com cheque e o cavalo, mais do que isso, tirando casas de fuga do rei. Aqui depois de bispo E3, segurando em D4, poderia seguir com perpétuo, com dama G4, cheque, rei F1, dama H3, cheque, rei E2, dama G4, cheque, e aqui a gente tem perpétuo. Ah, Rafael, mas não daria para jogar um rei D3 aqui? Não, porque aí viria dama F5, cheque, dando cheque, por exemplo, rei D3, dama F5, cheque, e o rei não consegue mais sair protegendo a dama. Olha só, essas casas não estão disponíveis, né? O peão e o cavalo estão tirando aqui as casas de defesa da dama, então aqui o rei teria que ir para qualquer lugar e as pretas estariam ganhas, né? Então aqui realmente teria que ficar aceitando aqui o perpétuo, né? Ah, e não daria para jogar um rei G1 aqui? Até dá, né? Vai para uma continuação bastante arriscada. Aqui pode continuar com F5 ou cavalo por A1 ou mesmo dama G4.
dama G4, mais forçante se quiser empatar, e se quiser tentar brigar por uma vitória, um F5 ou cavalo por A1 também seria possível, né? Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que esse sacrifício do Magnus Carlsen é muito interessante, mas agora o Wesley So tem que achar toda hora os melhores lances. Ele começa bem, já achando o primeiro, que é o mais difícil aqui, torre 3. Temos aqui F5 pelo Magnus Carlsen e agora torre G3. Lances precisos aqui. Roque, cavalo em F3 atacando a dama em H5 e agora cavalo E5 propondo aqui a troca das damas. Temos dama por D1, cheque, bispo por D1, D6 atacando o cavalo, cavalo D3 e agora F por E4. Magnus Carlsen consegue uma iniciativa aí, alguma compensação pela peça sacrificada. O cavalo está atacado, cavalo por B4 e agora cavalo C4 aí, melhorando a posição do cavalo. Temos A5 e agora D5 solidificando o cavalo. Bispo G4 atacando o peão aqui de E6 e agora a torre F6 foi jogado. Bispo G5 perseguindo a torre G6 e agora bispo H5, né? A torre está protegendo o bispo, a torre do Magnus Carlsen não tem mais para onde ir. Ele ainda faz o último lance aqui, torre por G5 e depois de torre por G5, simplesmente aqui pelo Wesley So, Magnus Carlsen abandona aí a partida, né? Mas Rafael, abandonou por quê? Aqui ainda tem muita peça no tabuleiro, né? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui o Magnus Carlsen tá com uma torre a mais, o Wesley So tá com uma torre a mais aqui contra o Magnus Carlsen, né? Então realmente não tem compensação nenhuma. Aí, tudo bem, o rei do Wesley So tá exposto, mas não tem uma maneira de castigar, né? Não tem peças ativas. Aqui tem um bispo que só enxerga peões, né? Enfim, as peças não estão lá com tamanha atividade que compensasse uma torre a menos, né? Nada disso. Então por isso aqui que o Magnus Carlsen abandonou a partida. O Wesley So já começa vencendo aí nesse segundo dia. Magnus Carlsen vai ter que correr atrás agora, porque o primeiro dia terminou empatado. O segundo dia pode definir aí o campeão do torneio, né? Então complicado aqui para o Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. Esse foi o problema do Magnus Carlsen, né? O Wesley So jogou uma partida extremamente precisa, 99,6% de precisão. Quase todos os lances dele foram os melhores lances, 20 aqui foram os melhores lances, apenas uma imprecisão, 7 lances de livre, ou seja, ele jogou, né, como jogaria um Stockfish, como jogaria um computador de 3.000 e carambada aí de rating, né? Jogou perfeito. E aqui o Magnus Carlsen cometeu 2 imprecisões e um erro. O erro dele foi aquele sacrifício duvidoso, né? Um sacrifício duvidoso com compensação de longo prazo. Agora, vale dizer que é um sacrifício duvidoso contra o Wesley So, porque contra 99% aí dos jogadores que ele fosse jogar, ele poderia talvez colocar mais dificuldade aí, quem sabe até vencer, mesmo com aquele sacrifício, né? Então não é de todo maluco, né, aquele sacrifício, mas pegou o Wesley So num dia inspirado, achou os melhores lances, achou torre E3, torre G3, fez ali uma defesa perfeita, né? E conseguiu aí garantir a sua vitória. Tá bom, pessoal, é isso, a gente segue então cobrindo. Você pode estar se perguntando, e precisava ter feito aquele sacrifício, né? Então apenas rapidamente aqui, ao invés aqui do lance bispo por H4, que foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen nessa posição, aqui simplesmente Roque já coloca as pretas em bastante segurança. Aqui se jogar H5, cavalo H8, não é a melhor casa do cavalo, mas ele não vai ficar aí para sempre. Se jogar bispo D3, F6, normal, dama E2, dama C7, o jogo pode ir embora, com chances aí para os dois lados, né? Com enfim, um jogo aí mais de longo prazo e tudo mais. Brancas ligeiramente melhores, né? Com uma atividade melhor. O Magnus Carlsen está com um desenvolvimento um pouco estranho aí, né? Tá um pouco sem harmonia as peças aqui, mas enfim, provavelmente não acabaria aí tão cedo, aí, em menos de 30 lances a partida, né? Beleza, pessoal, é isso. A gente continua cobrindo mais vídeos aí da final do Champion Chess Tour 2021. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos, sem precisar sair de casa. A gente adentra a madrugada no tabuleiro